Olá, seja bem-vindo ao site de controle financeiro VSBdev. Nesse vídeo, irei explicar um pouco sobre como funciona o novo modo do site, que é o modo simples. Vocês podem alternar para esse modo clicando nesse botãozinho aqui, nesse switchzinho. Quando vocês clicarem pela primeira vez, provavelmente ele vai demonstrar alguns errinhos, falando que você não tem saldo simples e ele vai criar um para você. Depois que sumir os avisos, vocês podem clicar novamente e ele vai ativar o modo simples. Basicamente, o modo simples ele remove bancos e categorias, remove a necessidade deles. Então, vocês podem trabalhar de forma mais concisa com o site, então só colocando depósitos e gastos. E aqui você também pode ter saldo negativo, né? Eu vou fazer a demonstração, mas aqui eu já tenho alguns gastos. Na tela inicial, vocês podem ver, vocês vão ter acesso ao seu saldo simples, que eu chamo, né? Então você vai ter o seu saldo atual. Você pode vir que também tem os gastos e depósitos, movimentações recorrentes. Então aqui, por exemplo, se eu clicar aqui em cima de gastos, ele me leva para a nova tela de gastos, onde ele simplesmente não demonstra bancos e nem categorias, apenas. Então todas as páginas aqui continuam funcionando como no modo normal do site. Então eles aparecem aqui. Funciona também a visão semanal por aqui. Então aqui, por exemplo, eu tinha adicionado, né, uma semana aqui. E também vocês vão ter acesso a uma nova página, que é o relatório completo, que é um relatório de tudo, basicamente, de todo o tempo que você, o intervalo que você selecionar ali, né? Então você tem aqui intervalo mensal, né, do mês atual ou de qualquer outro mês que você quiser selecionar aqui, de ano também. É anual, relatório anual, que ele mostra todos os gastos de todo o ano. Semanal, como eu mostrei, é igualzinho a outra aba lá de semanal, mas aqui no caso ele mostra nessa tabela. E nessa tabela aqui vocês também vão ter um outro tipo de tabela que é simplesmente a mesma coisa, só que subdividido em gasto e outra para depósitos, né? Então aqui ele sempre vai mostrar os resultados completos, né, de acordo com o intervalo. Então, por exemplo, no semanal, ele só mostra da semana. E aqui você pode simplesmente exportar para CSV se você desejar utilizar esses valores em alguma planilha ou algo do tipo. Vocês também podem resetar o saldo aqui, ele vai voltar a um mês, cerca de um mês, caso tenha dado algum erro ou algo do tipo. Ele vai voltar cerca de um mês e vai tentar refazer as contas para poder bater, né, corrigir algum erro que possa ter ocorrido. Aqui também no site vocês vão ter as movimentações recorrentes, assim como no modo normal. Então vocês podem gerenciar aqui. Então vocês agora podem colocar apenas com descrição e valor. Então aqui eu já tenho umas duas aqui. Você pode editar também elas. Problema, pode ser gasto ou depósito. E vocês podem utilizar essas movimentações recorrentes normalmente, né? Então aqui, por exemplo, se eu clicar em adicionar, ele vem direto já para me adicionar um gasto. Então aqui também tem o impacto, os últimos adicionados. Então aqui eu vou adicionar mais alguns gastos aqui. Vou adicionar um gasto grande aqui. Vou colocar 6.000 para demonstrar que ele fica com um saldo negativo, né? Então vou colocar financiamento, por exemplo. Vou colocar de primeiro, sei lá, enviar somente esse. Se eu voltar aqui, agora ele se tem mais gastos do que depósitos, então seu saldo claramente vai estar negativo. Isso não é problema para o site nesse modo, né? Então eu já posso adicionar aqui, vou adicionar dois depósitos aqui, os três, né? Então vou colocar salário extra 1 e extra 2, colocar em outra data, né? Antes, e extra 3, que eu vou colocar aqui com outro valor para fazer demonstração mesmo. Vou colocar aqui e vou enviar como lista. Ele aparece ali e aqui ele já fez as contas, tudo bonitinho. Eles aparecem aqui também. Então tem a visão separada, tem a visão do ano todo e tem a semanal, né? Eu coloquei alguns nessa semana, outros nessa, outro nessa. Então ele sempre demonstra os resultados naquele intervalo, né? Outro ponto também é que vocês também têm
a calculadora de planejamento. Eu adicionei ela aqui para esse modo também, onde você pode colocar o seu, fazer a sua simulação aqui. Você pode colocar vários depósitos, pode colocar vários valores aqui de gastos também. Aí aqui ele simplesmente vai pegar e vai fazer a conta para você, né? Sobre o quanto que você tem atualmente, né? 375 aqui, por exemplo. Quantos que vai vir de depósitos e gastos e o que vai sobrar, né? No final. E o saldo final previsto, né? Então, se eu tinha 375, aqui o resultado final é mais 700, então eu vou ter 1075. Então, aqui funciona exatamente da mesma forma que no modo normal, se vocês já utilizaram. Então, você pode exportar para esse CSV e também pode importar um CSV aqui. Então, você pode limpar aqui também. E sobre o modo simples, é isso. Ele é realmente simples. Então ele vai funcionar exatamente como se fosse só uma grande planilha, onde você coloca gastos, depósitos, faz um mais e menos e ele calcula o que resta, né, para você. E também mostra os resultados para você poder ter um dashboard, um relatório para você ter uma visão geral e acompanhar de perto toda a movimentação, né, do seu dinheiro.